Abra aí a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, e o título dessa mensagem é A Obra Não Parou, o Espírito Continua a Agir. A obra não parou, o Espírito continua a agir. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a ministração da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco, fale aos nossos corações, no nome de Jesus, e que toda e qualquer obra contrária à ministração da palavra, meu Deus, caia por terra no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o terceiro sermão que nós estamos pregando no livro de Atos. Nos dois primeiros sermões do capítulo 1, nós aprendemos que, primeiro, Jesus continua a sua obra. Aquela obra que ele iniciou lá nos evangelhos, ele continua, ele ressuscitou e essa obra vai continuar até ele voltar. Na segunda mensagem, nós falamos sobre que Deus preparou a sua igreja antes de enviá-la. Eles estavam reunidos e o Senhor preparou aquela igreja, aquele povo, aquela comunidade que ali estava, antes de enviá-lo à missão que a gente vai ver durante todo o livro de Atos, a igreja fazendo missão, a igreja nascendo, a igreja se expandindo, a igreja alcançando pessoas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e essa obra chegou até nós aqui nos confins da terra, aqui em Fortaleza, e ela nos alcançou. Amém? Agora, no capítulo 2, essa preparação, esse tempo de preparação, ele acaba. E agora começa a capacitação da igreja. Se antes havia um momento de espera, um momento de aguardo, agora não. Agora há um tempo de cumprimento daquilo que Deus disse que iria fazer. E aqui Deus começa a preparar a igreja para fazer a missão que ele determinou quando ele disse que ide por todo mundo, que prega o evangelho a toda criatura. Essa igreja é que vai fazer essa obra que Deus havia preparado então para que ela fizesse. E aí, nessa capacitação, o que é que Deus faz? Ele derrama do seu Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre a igreja e há uma manifestação poderosa e sobrenatural aqui, um vento veemente e impetuoso, línguas como que de fogo. E aí esse acontecimento que se deu lá no cenáculo foi ali a capacitação da igreja do Senhor. E a pergunta, então, que nós pretendemos responder é a seguinte, a partir desse texto. Como é que o Espírito Santo, que veio ali, naquele momento, como é que ele continua essa obra? Se essa obra não parou, se ele continua, como é que ele faz?
E é sobre isso que nós queremos meditar nessa noite. Em primeiro lugar, respondendo a essa pergunta, o Espírito Santo, primeiro, ele transforma promessa em realidade. O Espírito Santo, ele transforma promessa em realidade. O texto diz no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ou seja, Lucas, ele não está dizendo aqui, chegou o dia de Pentecostes. Não, ele diz, ao cumprir-se. Ou seja, há algo que está se cumprindo aqui nesse momento. Lembra-se lá da profecia de Joel, que o Espírito Santo viria e que muitas coisas extraordinárias aconteceriam. Chegou o momento, irmãos, aqui do cumprimento dessa promessa. Ou seja, não chegou tarde demais, não atrasou, não se antecipou. Por quê? Porque foi exatamente no tempo que Deus escolheu enviar o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele transforma aquilo que é promessa, ele transforma em realidade. Jesus havia dito há pouco tempo, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Pois é aqui agora que eles estavam ali esperando que foi cumprida essa promessa. Ou seja, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Uma promessa de Deus, ela tem o valor do seu cumprimento. Se você escuta uma promessa da minha boca, ou de qualquer outra pessoa que aqui está, nós somos falíveis, nós podemos prometer e não cumprir. Tem gente que já promete para não cumprir, não é verdade? Não sei se você já viu alguma coisa do tipo, a pessoa vai numa loja, experimenta uma roupa, separa aquela roupa e diz, guarde aqui que depois eu volto. E geralmente ela não volta, ela não cumpre o que prometeu. Quando você está falando sobre negócio com alguma pessoa, e se a pessoa diz assim, tudo bem, qualquer coisa, pronto, qualquer coisa eu volto, qualquer coisa eu venho depois. Pode ter certeza que esse qualquer coisa foi só para ele poder sair daquela situação ali e dizer tchau e até nunca mais. Com Deus é diferente. Deus, quando promete, Ele cumpre. O Senhor, Ele realiza, porque a sua palavra diz que as suas promessas são o sim e o amém. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você está num tempo de espera na sua vida, se você está esperando algo da parte do Senhor, eu quero lhe dizer, não desista, não abandone, não fique pensando que Deus está se atrasando ou que está demorando demais. Deus, ele vai agir no tempo certo. Assim aconteceu aqui no livro de Atos e assim acontece na vida de todo aquele que ama e que serve ao Senhor. Toda semente, ela precisa de um tempo. Quando você planta uma semente, no dia seguinte você já vai fazer a colheita? Não. Quando você planta uma semente, ela leva um tempo para poder germinar, para poder crescer, para poder frutificar. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos que as coisas de Deus sejam instantâneas. Nós estamos acostumados com Nescafé, café instantâneo, que a gente não precisa de pegar o grão, moer, ou então colocar lá no copo para poder coar. Nada, a gente só coloca água, já coloca ali o café e já está pronto. E aí nós nos acostumamos a pensar dessa forma com relação às coisas de Deus. Mas o Espírito Santo, ele faz com que a promessa se torne realidade. Na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza que se você está andando com o Senhor, e se você tem promessas de Deus na sua vida, elas vão se cumprir, porque Deus não se atrasa, Deus ele age no tempo certo, na hora exata. Amém? Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz, por que a obra de Deus não para?
Porque o Espírito Santo, ele pega a promessa e ele torna a promessa realidade. Foi assim no começo da igreja e tem sido assim ao longo da história. Eu tenho promessas na minha vida que já se cumpriram e tenho promessas que ainda não se cumpriram. Mas eu não vivo em função de aguardar uma promessa. Eu vivo em função de andar com Deus. E as promessas virão naturalmente. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores, ela vem no tempo exato. A mim compete tão somente ficar, como diz o ditado, na dispensação, em aguardo da vontade e do propósito de Deus na minha vida. E enquanto eu estou aguardando, eu não vou ficar paralisado. Você não vai ficar paralisado. A igreja estava aqui, parada num local, mas eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus, eles estavam aguardando e fazendo a parte deles. Você que espera cumprimento de promessas de Deus na sua vida, saiba que o Espírito Santo, ele é poderoso para transformar promessa em realidade. Mas tão somente continue, não fique aguardando, não fique parado. Se você está na caminhada, continue na caminhada, porque o Senhor vai fazer isso na minha vida e na sua vida. Amém? Segundo, como é que o Espírito Santo, pastor, continua a agir? O Espírito Santo, ele continua a agir por quê? Porque ele faz o céu invadir a terra. Amém? O Espírito Santo faz o céu invadir a terra. Como assim, pastor? No versículo 2, o texto diz que de repente veio de onde? Acompanhe comigo, ó. Veio do céu. O que foi que veio do céu? Um som como um vento impetuoso. E depois, no versículo 3, que foram distribuídas línguas como que de fogo. Observe essas duas palavras, vento e fogo. Ou seja, vento e fogo são coisas naturais. Nós temos vento e nós temos fogo. Mas esse vento e esse fogo aqui, que o texto fala, eles não foram naturais, eles não foram produzidos naturalmente, eles vieram do céu. O céu estava invadindo a terra ali naquele momento. Deus estava fazendo algo poderoso e sobrenatural, que era o nascimento da igreja. Então, você pode ficar certo de uma coisa: a igreja, ela não nasceu da invenção dos apóstolos. A igreja, ela não nasceu de um movimento sociológico para que levasse a mensagem de Jesus, das boas novas, da bondade, da fraternidade entre os homens, entre os povos. Não, a igreja, ela nasceu do coração de Deus. Ela nasceu de um momento em que Deus faz o céu invadir a terra de forma sobrenatural. A igreja não nasceu de um planejamento estratégico, a igreja não nasceu a partir de uma ONG, ela nasceu da intervenção sobrenatural de Deus. Foi o céu ali invadindo a terra, veio do céu. Nós precisamos ter isso bem claro. Quando Deus formou Adão, a Bíblia diz que formou Adão do pó da terra. Mas Adão só teve vida quando? Quando o Espírito soprou vida em Adão. Eu quero que você entenda isso. A igreja, ela é uma organização, nós temos CNPJ, nós temos toda uma estrutura que está aqui funcionando. Por exemplo, para esse culto aqui acontecer, pessoas foram mobilizadas. Ninguém de repente acordou e disse: sabe de uma coisa? Eu vou tocar lá hoje lá na igreja. Aí veio tocar na igreja. Eu vou ali operar a mesa. Eu vou ficar ali no stage. Eu acho que eu vou pregar hoje. Não, tem todo um planejamento por trás que é feito, que a gente chama aí de logística do culto. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que toda essa organização, que toda essa mobilização de pessoas, que se não houver o Espírito Santo de Deus agindo, nós vamos estar fazendo apenas uma organização funcionar. Seria mais uma organização, seria mais uma ONG, seria uma empresa. O que faz a diferença é porque quando nós nos reunimos aqui, o céu, ele invade a terra. O céu vem sobre nós. O sobrenatural se torna viável. O sobrenatural se torna
factível. Deus, ele pode agir. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente apresenta as nossas circunstâncias diante de Deus. Sabe por quê? Porque nós cremos que Deus está aqui. Nós falamos no domingo passado sobre não terás imagem de escultura. Você não está vendo nenhuma imagem aqui, você não está vendo nenhum objeto que remeta a alguma divindade. Mas nós sabemos que o Senhor está aqui pelo poder da sua palavra e pela verdade da sua palavra. Então, esse é o momento em que nós oramos e que vemos o céu invadir a terra. É por isso que causas impossíveis são realizadas, são solucionadas. É por isso que o doente é curado. É por isso que o perdido é salvo. Por quê? É porque quando a igreja se reúne, o céu está invadindo a terra. E é isso que nós nunca podemos perder de vista. Nós nunca podemos esquecer e de dizer, sempre que você vier aqui ao culto, e dizer, Senhor, manifesta a tua presença. Porque a presença de Deus, ela está em todo lugar. Porque Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus, sabe? Está em todo lugar, conhece todas as coisas e pode todas as coisas. Porém, quando a igreja se reúne, a presença de Deus, ela se manifesta de forma diferente do corriqueiro, do ordinário. Se eu sair daqui agora e for andar daqui para minha casa aqui a pé ou de carro, eu creio que a presença de Deus vai comigo, porque a Bíblia Sagrada nos garante? Vai. Mas quando nós, como igreja, nos reunimos, todos para buscar o Senhor, há uma manifestação sobrenatural. É como se tivesse assim, às vezes a gente está aqui e de repente abre-se um facho de uma luz dessa assim, ó. E aí Deus abre aquele facho de luz e diz, eu vou focar aqui na igreja Nova Criação, nesse momento, que eles estão reunidos aqui para me buscar. E eu prometi na minha palavra que onde estiverem dois reunidos em meu nome, eu estaria no meio dele. E aí o sobrenatural de Deus se manifesta. Amém? Terceiro, por que o Espírito Santo continua agindo hoje? O que é que ele faz? O Espírito Santo, irmãos, ele transforma pessoas comuns em testemunhas extraordinárias. Eu e você somos pessoas comuns. Nenhum de nós aqui é famoso. Quem aqui é famoso? Só o irmão ali que levantou a mão, não vou nem dizer quem é. Porque ele não é famoso, senão vocês saberiam. Nós somos pessoas comuns, mas Deus pega pessoas comuns e transforma em testemunhas extraordinárias. O versículo 4 diz que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Qual foi a grande diferença aqui? Foi o enchimento do Espírito Santo. Porque Pedro, até pouco tempo atrás, ele havia negado a Cristo. Lembram? Que ele havia negado a Jesus lá naquele momento antes da crucificação. Quando Jesus estava naquele processo, uma pessoa chegou e disse, uma criada disse, ei, você não é Pedro, aquele que segue a ele? Ele disse, eu? Nunca vi um mais barbado do que esse aí. Nunca vi esse aí, não, eu mesmo não sou seguidor dele. Pois esse mesmo Pedro, que foi cheio do Espírito Santo, logo mais na frente, no livro de Atos, ele vai pregar um sermão, e nesse sermão se convertem 3.000 pessoas. Uma pessoa comum, um pescador, que foi transformado numa testemunha extraordinária. É isso que o Espírito Santo faz. Então, não ache que você é pouca coisa. Às vezes você olha para você e diz, eu não sou nada, quem sou eu no jogo do bicho? Você é muita coisa, você é filho de Deus, e você é cheio do Espírito Santo. Amém? Então, o irmão ali riu por causa que eu falei do jogo do bicho, ó. É só uma expressão para dizer que você é uma pessoa comum, mas você estando cheio do Espírito Santo, você pode ser uma testemunha extraordinária. Amém?
Eu quero ser uma testemunha extraordinária do Senhor. Amém? Os discípulos eles estavam ali, antes, escondidos, dominados pelo medo, mas uma vez que o Espírito Santo começou a agir, algo aconteceu, algo mudou dentro deles. Eles continuavam externamente sendo a mesma pessoa, mas algo mudou dentro deles. E é isso que você precisa entender. Quando o Espírito Santo age, ele muda algo dentro de você. A sua vida é transformada, a sua vida é impulsionada, a sua vida ela começa a adquirir uma nova dimensão no reino de Deus. Então nunca pense e nunca acredite na mentira do diabo de dizer que você não é nada, de que você é incapaz. Deus pode sim usar a mim e a você, pessoas comuns, em testemunhos extraordinários. Eu já falei aqui uma vez, a minha voz, ela não é uma voz bonita, eloquente. Não é. Às vezes, tem um ditado que diz assim, voz de taquara rachada ao vivo, não sei o que é que significa não. Mas às vezes, quem falou comigo ao telefone sabe do que eu estou dizendo. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mas eu estou aqui não é por causa da minha voz de Cid Moreira. Eu estou aqui por causa de um chamado. E esse chamado eu vou cumprir esse chamado. E não vai ser as minhas limitações humanas que vão impedir. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você que está aí e que você acha que você não pode ser um instrumento de Deus. Porque eu não sou pastor, eu não sou pregador, eu não sou cantor, eu não sou isso e aquilo. Irmãos, cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo. Cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo. Amém? Você é uma pessoa comum, mas no momento em que o Espírito Santo te enche, você se torna uma pessoa extraordinária. Uma lâmpada, ela pode estar ali, perfeitamente no local, instalada, bonitinha. Mas enquanto ela não receber energia, ela não ilumina e ela não cumpre a sua função. O que é que eu estou querendo dizer? Assim é a vida cristã. Se o Espírito Santo não nos encher, a nossa vida não vai brilhar. Mas se o Espírito Santo nos encher, a nossa vida vai brilhar e vai iluminar Cristo e vai tornar Cristo visível para outras pessoas. Amém? O Espírito Santo ele não apenas melhora pessoas. O Espírito Santo ele concede poder para que elas vivam vidas que elas jamais conseguiriam viver sozinhas. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Às vezes a gente canta cânticos na igreja que às vezes a gente nem percebe, mas tem um cântico que diz, eu não lembro qual é, que é como se o Senhor me completa. Alguma coisa assim, que usa essa expressão. Deixa eu te dizer agora, Deus não te completa não. Porque sabe o que dá a entender? Como se você já fosse todo autossuficiente, está faltando só um detalhezinho ali, aí Deus chega e tá, pronto, completou. Porque você já era o tal. Você chega no posto de gasolina, já está com 3/4 do tanque, aí você diz, o cara diz, e aí doutor? Aí sim, complete aí, só complete aí. Irmão, Deus não te completa. Deus te estrutura, Deus te enche, Deus é tudo na nossa vida. Deus não me completa não. Sem Ele é que eu não sou nada. Entende? Sem Ele eu sou vazio. Por isso que Agostinho dizia que no coração do ser humano há um vazio tão grande, do tamanho de Deus, e só Deus pode preencher esse vazio. Amém? Então, você precisa que o Espírito Santo te encha para que você se transforme numa testemunha extraordinária do Senhor. Quarto, por que o Espírito Santo continua a agir? Porque o Espírito Santo, ele derruba barreiras que o pecado levantou. O que é isso, pastor? No versículo, se você for ler dos versículos 5 ao 11, que nós não vamos ler novamente, mas só no versículo 6, na última parte, quando diz assim, que cada um
das pessoas que ali estavam, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja que estava ali, e eles começaram a falar em línguas, em outras línguas, o milagre aconteceu. Qual foi o milagre? Que tinham pessoas ali de vários lugares visitando Jerusalém, porque eles tinham vindo para a festa de Pentecoste. Então tinha gente ali que falava várias línguas. E sabe qual foi o milagre? É que eles escutaram, esses discípulos, cada um na sua própria língua. Olha o milagre. Hoje, por exemplo, se você faz uma conferência, cada um que tem, uma conferência lá da ONU, que manda representantes de vários países, cada um coloca o fone de ouvido e tem uma pessoa traduzindo para o seu idioma. Então, tem um cara aqui com fone de ouvido, alguém está traduzindo em inglês. O outro que está aqui do lado, o cara está traduzindo em chinês. O outro aqui em japonês. Aqui, o milagre não foi em quem estava falando, foi em quem estava ouvindo. Que cada um escutava aquilo que estava sendo dito na sua própria língua. O que é isso, pastor? Lembra-se que lá, em Gênesis, a Torre de Babel, quando os homens tentaram alcançar o céu por sua própria força e vontade, quiseram construir uma torre que alcançasse o céu, Deus mandou a confusão de línguas em Babel e eles não conseguiam mais se entender. Pois aqui em Atos, Deus está restaurando as barreiras que foram levantadas lá atrás, que dividiam, agora Deus está restaurando. Porque a obra do Espírito Santo, ela precisa alcançar pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. A obra do Espírito Santo é maravilhosa, porque ela quebra barreiras, irmãos. Ela quebra preconceitos, ela quebra estruturas. Quando o Espírito Santo age, não tem quem fique de pé. O que Deus faz, nenhum homem pode se opor. E aqui o Espírito Santo estava quebrando as barreiras. O pecado que havia dividido os povos lá em Babel, agora em Pentecoste, Deus começa a fazer uma obra de unificação. O Evangelho nasceu para alcançar nações. Por isso que a igreja, naquele momento, as pessoas começaram a ouvir cada um em sua própria língua. Esse é o milagre. Para quê? Para que ficasse bem claro que o Evangelho não ficaria restrito a Israel. Se a igreja não tivesse saído dali, ido para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, o cristianismo seria apenas uma seita, seria uma ramificação do judaísmo. E Deus jamais quis isso. Deus queria alcançar todos os povos. Por isso que ele fez esse milagre, de que as pessoas escutassem, cada um em sua própria língua, para que eles pudessem ter acesso à mensagem do Evangelho. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele funciona como uma espécie de ponte. Ele constrói pontes onde o pecado levantou muros. Amém? O Espírito Santo, ele constrói pontes onde o pecado lá atrás havia levantado o muro. É essa a obra do Espírito Santo. Portanto, você precisa entender que você não é uma ilha. O Evangelho não é só para você. Deus, quando está fazendo isso aqui, Ele está mostrando para mim e para você o seguinte, que o Evangelho não pode ficar restrito só a nós. Eu não posso ficar satisfeito em apenas eu ser salvo, em apenas a minha família ser salva. Eu preciso levar o Evangelho para toda criatura. Quer seja pregando, quer seja orando, quer seja contribuindo, quer seja trabalhando, eu e você estamos alistados num projeto chamado Igreja, que tem o objetivo de tornar Cristo conhecido às nações. Então você, mesmo estando aqui, você pode, através da igreja, alcançar pessoas em outros povos. É por isso que a igreja é bonita. Porque a igreja, ela não existe em função dela mesma. Ela existe em uma função de uma missão que lhe foi confiada. E essa missão não é de pastores e líderes, ela é de todo aquele lavado e remido no sangue de Jesus. Amém? Quinto, como é que o Espírito Santo continua agindo no meio?
a obra de Deus? O Espírito Santo, ele coloca Deus no centro. No versículo 11, ele diz: como é que nós ouvimos falar sobre as grandezas de Deus? Interessante, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles não estavam falando sobre Pedro, eles não estavam falando sobre eles mesmos, não estavam falando nem sobre o vento nem sobre o fogo, o assunto era Deus. Isso me ensina o seguinte, que toda manifestação verdadeira aponta para o Senhor. Amém. Se eu estou num culto, o centro do culto não é o pregador, não é a estrela, porque o pregador fulano de tal vai estar lá. Ei, irmão, o centro do culto não é o vaso, o centro do culto não é o pregador, o centro do culto é Cristo. Amém? Não há espaço para estrelismo, não é A, B ou C. Às vezes isso é lá no mundo, em que as pessoas vão em função é porque ele é meu ídolo, eu vou ver o meu ídolo, eu sou fã. Ei, o servo de Deus não tem fãs e nem seguidores. Ele é apenas um fã e um seguidor também de Cristo. Então, o Espírito Santo, se você quer saber se uma obra é de Deus, é se Deus está sendo colocado no centro. Se a obra está sendo promovendo A, B ou C e não o Senhor, pode ter certeza, pode estar plantando bananeira, pode estar falando língua de todo jeito. Deus não está no centro, ele não está sendo glorificado. A obra de Deus, ela coloca Cristo no centro. Nenhum refletor ilumina a si mesmo. O refletor ilumina ele mesmo? Não. Aquele refletor que está aqui, ele está iluminando o palco. E no palco quem tem que estar é o Senhor. É Ele. Ele é o centro. Nenhum pregador faz milagre. Faz milagre? Não. Algum pregador é capaz de trazer à existência na sua vida aquilo que não existe? Não. Então, deixa eu lhe dizer, pare de idolatrar pessoas, pare de correr atrás de programação. Porque agora a igreja tal vai fazer a programação tal e vai vir fulano de tal. Ei, irmão, pare de correr atrás de evento. Amém. Tudo é evento, é só vento. Muito bom. É vento. Deus é quem tem que estar no centro. Amém? E por fim, tem que chegar porque a gente tem que orar. O Espírito Santo, ele continua agindo por quê? Porque ele exige uma resposta. Aqui no versículo 12, nós temos duas reações. Uma parte das pessoas que viram aquela manifestação ficaram atônitas, perplexas, admiradas. E outras ficaram zombando. Todo acontecimento, ele produz reações diferentes nas pessoas. E o problema não está na manifestação. O problema está naqueles que ouvem. Está no coração dos ouvintes. Deixa eu lhe dizer, a pregação do Evangelho nunca é neutra. Por que se faz apelo? Você já parou para pensar? Por quê, pastor? Todo culto que eu vou tem um apelo depois da pregação. Que negócio é esse? Eu não já sou de Cristo? Eu não já sou de Deus? E por que vocês ficam fazendo apelo? É como se quisesse validar, autenticar aquilo que vocês pregaram para poder dizer, agora sim, o que eu falei surtiu efeito e as pessoas estão se mobilizando. Não é nada disso. Você sabia que o sistema de apelo ele não existia na história da igreja antes do século XVIII? Somente com Charles Finney foi que o sistema de apelo, após a pregação, ele foi instituído e passou a ser usado nas igrejas. Antes não tinha. Se você vai numa das igrejas reformadas,
que são aquelas igrejas históricas, protestantes históricas, como presbiteriana, como metodista, eles não fazem apelo. É o sistema deles. Por que nós fazemos apelo? Por um motivo. Porque nós cremos que a pregação, ela exige de nós uma resposta, um posicionamento. Porque quando você ouve aquilo que está sendo pregado, você pode ter duas reações. Você pode concordar, você pode também desprezar ou até se opor. Mas tem uma reação aí no seu coração. Aquilo que eu estou falando agora tem uma reação. Você pode estar concordando ou você pode estar dizendo: rapaz, perdi meu tempo vindo aqui hoje. Diante da obra do Espírito, nós não podemos ficar neutros. E nós veremos isso ao longo do livro de Atos. Pessoas que aceitam, pessoas que rejeitam, pessoas que dão de ombro e pessoas que abraçam a causa do Evangelho. E sempre haverá quem crê e sempre haverá quem rejeite. Eu terminei de ler agora o livro de Jeremias. Irmãos, Jeremias, do ponto de vista moderno, foi um pregador fracassado. Por quê? Porque ele já pregou sabendo que ninguém ia aceitar a mensagem dele. Então, para a estima do pregador, é horrível você falar e as pessoas quererem lhe matar. Mas Jeremias desempenhou o ministério dele. E nós precisamos entender isso. Nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo vai crer. Tem gente que vai crer, tem gente que vai rejeitar, tem gente que vai dar de ombro. Mas você não consegue ficar neutro diante daquilo que Deus faz. Amém. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Se você pegar um pedaço de cera e um pedaço de barro e colocar no sol, aquela cera vai derreter e o barro vai endurecer. O problema está no sol? Não. O problema está no material. Você quer ser diante de Deus, você quer ser como cera que se derrete, que se quebranta, que se entrega? Ou você quer ser como barro, que quanto mais você escuta, mais você endurece? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, que ela vem com o marido, e ele não é convertido. E aparentemente ele está aqui quebrantado, mas ela disse que quando ele chega em casa, ele desce o sarrafo em tudo que acontece aqui. Mas ele continua vindo e eu fico sem entender o que está acontecendo com a vida dele. É como se você estivesse num lugar, por livre e espontânea vontade, mas não concorda e aí você ainda critica. Ei, lamento. Mas uma coisa eu sei. Você que está aqui hoje, a obra do Espírito Santo, você não pode ficar neutro. Amém. Ou você pode ser daqueles que diz, encha a minha vida, Espírito Santo, ou você pode ser daqueles que diz, não, isso aí é fanatismo. Esse negócio aqui, a nova criação, é muito fanatismo para o meu gosto. É gente querendo se quebrantar ali. Pastora Janete é muito empolgada, pastor. Ela fica ali e canta e adora. Não dá para mim não. Eu quero um negócio mais comportado. Ok, você pode. O que você não pode é rejeitar a obra do Espírito. E não pode é criticar a obra do Espírito e a manifestação do Espírito na vida dos irmãos. Porque cada um de nós tem uma personalidade. E quando Deus se manifesta, Ele não anula nossa personalidade. O Leandro, ele é muito mais expansivo do que eu. Mas glória a Deus pela vida dele, por aquilo que Deus faz na vida dele. Dia desse ele se animou, tanto que me deu até o nome da minha mulher, ele botou o nome de homem. Mas fazer o quê?
mas é a alegria dele, é o entusiasmo dele, é o fogo dele. E Deus usa o Leandro do jeito que ele é. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. O Espírito Santo, ele está no nosso meio e ele continua agindo. A pergunta é: como é que eu vou reagir à presença do Espírito Santo? Eu vou estar como aqueles que foram cheios e que começaram aquela obra de Deus ali naquele lugar e aquela obra chegou até nós? Eu vou ser daqueles que vou continuar levando essa obra adiante? Porque se você está aqui, deixa eu lhe dizer, quem aqui já nasceu evangélico? Quem aqui já nasceu no lar evangélico? Oh, quase ninguém. Poucos. A maioria de nós foi alcançada. E para essa mensagem alcançar a você, ela foi transmitida por alguém. Porque não foi o anjo que desceu do céu e apareceu para você, porque senão você teria corrido. Alguém pregou o evangelho para você. E agora essa tocha do evangelho está nas suas mãos. Lembra da Olimpíada que um vai passando para o outro até chegar lá para acender aquela fogueira? Essa tocha está na sua mão, está na minha mão. A pergunta é, nós vamos continuar levando essa tocha adiante? Nós vamos continuar levando essa obra? O Espírito Santo vai poder continuar contando comigo e com você para continuarmos escrevendo a história até Jesus voltar ou então até Ele nos levar? Amém? Quantos dizem nessa noite, pastor, eu estou aqui, o Espírito Santo pode contar comigo? Eu quero ver mais mãos levantadas aí. Se você vai poder acender essas luzes aqui, para eu poder ver os irmãos aqui. Amém. Glória a Deus. Opa, olha aí, um monte de mão levantada. Então, é com você que Deus está contando. É com a minha vida que Ele está contando. E eu queria orar agora, fazer uma primeira oração por você que diz assim, pastor, eu quero. Eu não sei como Deus vai me usar, mas eu me disponibilizo. Então eu quero que você saia do seu lugar, porque eu quero pedir que o céu invada a terra aqui agora. Amém? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, oh, Tu continuas a obra, ela não parou, Senhor. E eu quero te pedir que nessa noite o Senhor encha a vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Senhor, assim como vieste no Pentecostes e encheste e fizeste o sobrenatural invadir o natural, que o Senhor faça nessa noite o sobrenatural invadir o natural aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, toma agora, Senhor, cada vida que está aqui, que se disponibilizou a te buscar, a dizer, conta comigo, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor possa agora, meu Deus, capacitar, encher, meu Deus, com os dons do Espírito, com a força que vem do Senhor, com a capacitação que vem do alto, ó Deus, não com aquele fogo invento humano, mas com aquele fogo que vem do céu. Meu Deus, nós queremos nessa noite te dizer que não estamos aqui entre os que zombam da tua obra, nós estamos aqui entre aqueles que creem, entre aqueles que acreditam, entre aqueles que ainda acreditam na manifestação do Senhor no nosso meio, na nossa vida, bem sobrenatural, transformando cada circunstância, cada situação, nas vidas que estão aqui, Senhor, aquilo que esteja impedindo, aquilo que esteja, Senhor, sendo um empecilho da nossa vida, vai tirando, tira o amor, tira o apego, tira, Senhor, a inclinação. Nós não queremos, Senhor, estar com o nosso coração dividido entre o Senhor e as coisas deste mundo, as coisas dessa vida. Dá-nos, Senhor, entendimento de que somos passageiros, de que, Senhor, nós estamos aqui para cumprir um propósito, um chamado como igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, há muitas igrejas aqui na cidade, pessoas que te amam, que te servem, mas a nós que aqui estamos, a igreja Nova Criação, esse povo que foi chamado e plantado aqui,
E eu quero te pedir especificamente por essa igreja, que o Senhor realize aquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar. Que o Senhor levante cada um de nós aqui dentro do teu propósito, do teu chamado. E, Senhor, expande o teu reino por meio da tua igreja. Usa, Senhor, a vida dos meus irmãos como instrumentos extraordinários nas tuas mãos. Receba, seja cheio, meu irmão, seja cheia, minha irmã, da capacitação que vem do alto. Vem agora, Espírito Santo. Sopra sobre a vida de cada um. Aleluia. Senhor, arranca de nós, Senhor, tudo aquilo que compete contra a tua vontade, tudo aquilo que divide a nossa vida. Arranca de nós, Senhor. Inclina o nosso coração para ti, converte o nosso coração ao teu coração nessa noite, que nós possamos te amar com o amor maior da nossa vida. Oh, Senhor, coloca em nós um amor sobrenatural, um amor sobrenatural pelo Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.